Olá, professora. Espero que esteja passando bem esse período conturbado e diferente que estamos vivendo, mas vamos direto ao ponto. O artigo que escolhi se chama Panorama da Aplicação da Norma ISO 14001 no Brasil, e é uma pesquisa desenvolvida por Felipe Ramalho Pombo e Alessandra Magrini, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O artigo tem como objetivo estabelecer um panorama de como é a aplicação da norma ISO 14001 no Brasil, apresentando dados e informações importantes a respeito da produção da certificação, do processo de certificação. A comprovação de que uma empresa possui um gerenciamento ambiental correto se dá através da certificação da norma ISO 14001, que é a única norma da série ISO 14000 certificável e que trata de um sistema de gestão ambiental. Mas isso não é um processo simples, principalmente financeiramente falando. A implantação da norma ISO 14001 tem um custo muito elevado, barrando a entrada de pequenas empresas. Mas, como dito no artigo, esses altos custos podem deixar de ser uma barreira se a empresa começar com um sistema de gestão ambiental básico e, aos poucos, transformar em um sistema mais sofisticado. Mas o ponto-chave da ISO 14001 é a melhoria contínua dos processos e produtos da organização. Uma diferenciação que deve ser feita para se atingir bons resultados em termos de melhoria contínua, melhoria tática e estratégica. E a seguir, eu vou mostrar os dados coletados pelos autores que nos indicam parâmetros da certificação ISO 14001 no Brasil e algumas informações. Primeiro, se tem os detalhes dos agentes. E os agentes atuantes no processo de certificação no Brasil são basicamente a ABNT CB38 e o Inmetro. O papel da ABNT CB38 é participar das reuniões internacionais de desenvolvimento das normas da ISO, representando os interesses brasileiros, principalmente das grandes empresas, além de traduzir as normas publicadas pela ISO, publicando as normas NBR-ISO. Já o Inmetro é o organismo acreditador brasileiro, ou seja, é a instituição responsável por credenciar as empresas responsáveis pelas emissões dos certificados ISO 14001. Como antes dito, os autores se preocuparam em trazer dados de certificação do Brasil. Esse quadro, que foi disponibilizado contém o número de certificados ISO 14001 emitidos em todo o mundo até abril de 2005, permitindo uma comparação do Brasil em parâmetro mundial. Dá para ver que o Brasil ocupa uma ótima posição no ranking dos países com um número de certificados bem considerável, chegando a sugerir que se assemelha a um país altamente industrializado. Outra tabela interessante é referente às certificações por estado no Brasil. Dá para se perceber que a região sudeste é a mais forte no número de certificados emitidos. Isso pode ser explicado pelo fato dessa região conter os maiores parques industriais brasileiros, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A tabela ainda evidencia um domínio muito forte de São Paulo sobre os demais estados brasileiros. Essa tabela já apresenta as empresas brasileiras de maior destaque em termos de número de certificações obtidas. Esses dados são muito importantes, pois confirma outra tendência recente em relação à atitude de algumas grandes empresas com relação à certificação em conformidade com a norma ISO 14001, a certificação multi-sites. É a certificação por cada unidade de uma empresa, cada uma tendo seu sistema de gestão ambiental, que acaba melhorando o sistema como um todo. Aqui dá para ver que a Petrobras é a empresa de maior destaque no Brasil, possuindo mais de 41 certificados. Isso pode ser pelo fato de que a Petrobras está tentando mudar sua imagem após alguns acidentes ambientais envolvendo derramamento de petróleo, além de se preocupar em evitar novos acidentes catastróficos que prejudiquem a imagem da empresa. Dá para observar ainda um grande destaque para a Companhia Vale do Rio Doce, mostrando um grande comprometimento dessa empresa com o meio ambiente, o que é muito importante depois de todas as catástrofes envolvidas com a empresa. Esse quadro mostra a porcentagem de certificações emitidas por setor no Brasil, dando uma boa noção dos setores predominantes. Dá para perceber que, em termos de número de certificados, os setores predominantes no Brasil são os setores industriais automotivo, petroquímico e químico, e o setor de prestações de serviços. Concluindo então, a quantidade de certificações e a excelente posição no ranking mundial sugere uma postura proativa das empresas brasileiras, postura esta que está de acordo com as exigências do mercado internacional e também com o conceito de desenvolvimento sustentável. No Brasil, a região sudeste é a que possui um maior número de certificações, contendo os maiores parques industriais brasileiros, com grande destaque para o estado de São Paulo, que possui cerca de 50% dos certificados emitidos. Já a Petrobras é a empresa de maior destaque no cenário brasileiro, possuindo mais de 41 certificações,
o que pode ser atribuído à sua atividade potencialmente poluidora e à certificação multisites. Os setores com maior número de certificações obtidas são os setores industriais automotivo, petroquímico e químico, e o setor de prestações de serviços. E a principal dificuldade enfrentada pelas empresas de pequeno porte é a questão financeira. Vale lembrar que essa pesquisa foi realizada em 2006, ou seja, os dados estão desatualizados, mas como achei uma pesquisa interessante de analisar e não encontrei um artigo com esse panorama mais atual, segui com este mesmo, pois, mesmo mais antigo, nos dá uma visão e um panorama interessante. Muito obrigado.